Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, ainda falta muito para o problema do crack ser resolvido. Inclusive o Brasil hoje é o país que mais consome crack. Agora, se é que esse problema vai ser resolvido, né? As autoridades tentam e tentam muito, eu sei disso. E quando eu falo que existem autoridades sérias, uma delas, eu posso seguramente dizer que se chama Valéria Aragão. Eu faço questão de falar aqui o nome de Valéria Aragão como uma das maiores combatentes desse estado de miséria. A doutora Valéria Aragão, delegada da DECODE, Delegacia de Combate às Drogas, é uma pessoa séria, seríssima, que já entrou diversas vezes ao vivo conosco aqui no Brasil, Gente Rio, dando um exemplo de seriedade e profissionalismo. E para quem não a conhece, nós preparamos aqui, fizemos questão de preparar um perfil mostrando um pouco mais desse trabalho e do seu dia a dia. É uma pessoa íntegra, extremamente corajosa, uma servidora pública exemplar. Porque as pessoas podem até pensar assim, Fábio, você fala muito de autoridades incompetentes, você fala de um estado de miséria, de um estado disso, daquilo outro, mas eu quero dizer sempre aqui que eu nunca generalizo. Existem pessoas e pessoas. E Valéria Aragão é uma pessoa extremamente ao lado do bem, uma profissional que não se envolve com coisas ilícitas. Vocês querem entender o que eu estou dizendo? Gabriela Ferreira fez a matéria. Olhe na tela. Jovem, vaidosa e com atitude. A delegada Valéria Aragão, que já coleciona prêmios por criar estratégias de segurança em outras unidades, há 1 ano comanda com a sua equipe a Delegacia de Combate às Drogas, a que mais recebe denúncias sobre o tráfico no Rio. Não vale a pena você prender a maior quantidade de drogas, maior quantidade de armamento, prender o traficante procuradíssimo, se há risco para a criança, há risco para a população, que não tem nada a ver com isso. Muitas vezes é escravizada pelo tráfico e não tem que pagar pelos crimes deles. Então a gente faz escolhas aqui o tempo todo. Ser delegado de polícia, ser policial é fazer escolhas. A delegada Valéria Aragão comanda uma equipe com 50 agentes, 47 deles homens. Assim que chega na delegacia, ela verifica as denúncias repassadas à especializada para então organizar as operações que vão ocorrer durante o dia. A gente recebe muita denúncia por papel, né, aquele disque denúncia que funciona muito, que a pessoa não é obrigada a se identificar, isso é muito positivo. A gente recebe denúncias por telefone, pessoas que já viram o trabalho da DECODE acreditam, por e-mail funcional, até e-mail pessoal, alguém consegue e manda, e a gente analisa tudo, a gente imprime tudo. Quando tiver todo mundo equipado, vem aqui para a sala que eu vou me arrumar também, que a gente vai ter que sair. Checar a informação que chegou agora. Enquanto a nossa equipe de reportagem estava na delegacia, uma informação sobre um possível esconderijo de armas na Baixada Fluminense chegou nas mãos de André, o chefe de operações da unidade. A gente vai fazer um briefing rapidinho aqui na sala para ver a melhor maneira de acessar o local, ver como está lá a comunidade. Às vezes a gente dá sorte de localizar esse armamento lá. Para verificar a denúncia, André aciona os agentes e monta uma operação com um veículo blindado. Valéria orienta os policiais a agirem com cautela. O objetivo é um só, é único. Não, tem, beleza. Se não tem também, vamos retornar. E que a gente já está com consciência bem tranquila que a gente trabalha muito para isso, né? E nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, mas a gente está aí para isso. Tá? Boa sorte para vocês. Em operações de confronto, Valéria Aragão só entra na favela quando ela já foi ocupada pelos outros policiais. A equipe é muito fechada, a equipe protege bastante até ela em relação a isso, a operação, ela prefere fazer a parte mais administrativa, até a parte de papelada, né, do que volta da operação. Trabalhei como policial e como delegado na CORE. Então eu tenho bastante experiência nessa parte operacional, então eu gosto dessa parte e eu vou e comando as operações aqui. A equipe vai sair daqui para ir para aí, tá ok? Dos 36 anos de vida, 11 foram dedicados à polícia. A delegada Valéria tem como caso de destaque a prisão de 5 lideranças do tráfico que ficavam escondidas dentro das instalações da Fundação Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio, no ano passado. Apesar de estarem dentro do carro com um fuzil AK-47, 3 pistolas Glock, uma pistola Ruger,
e uma granada, mas não reagiram porque viram realmente que não foi um elemento surpresa mesmo, que não tinham chance. Qualquer ação nossa, a maioria das nossas ações é assim, a gente consegue prender esses traficantes quando eles menos esperam. Ou entrando na Fiocruz, ou na Bahia no apartamento, ou jantando no restaurante na Tijuca. Isso é a coisa mais bonita da operação. Pegá-los longe de seus territórios, desarmados, não esperando aquele ataque, um elemento surpresa. Então, isso é inteligência, isso que é bonito. As informações dessas operações vêm muitas vezes desta sala que tem acesso controlado. A gente está aqui na sala que é o setor de inteligência da Delegacia de Combate às Drogas. Doutora Valéria, como é que funciona o trabalho aqui dentro? Essa é uma sala especial e que fica trancada, né? Isso, essa aqui é a sala mais sensível da delegacia, um setor que concentra as atividades de inteligência, interceptação telefônica, pesquisas mais sensíveis. Então, realmente, ninguém está autorizado a entrar nessa sala. Só eu, Márcio, delegado, e André, chefe de operações. Um trabalho sigiloso e que requer muito cuidado e atenção de vocês. Né? Sim, o tempo todo. Nós fazemos operações dissimuladas e às vezes as pessoas estão andando na rua, andando no metrô e nem imaginam que ali pode estar ocorrendo uma operação de inteligência. Valéria fala com orgulho do sucesso das operações. Ela conta que demorou para escolher o caminho profissional, mas que hoje não resta dúvida. A prova, quando eu fiz, era a minha prova, caiu o que eu tinha estudado. Então eu vi que Deus era o meu caminho, que eu tenho. É isso aqui, ó, na minha matrícula. É isso que eu tenho na minha vida, é isso que eu mais prezo. O meu nome é a minha matrícula. É a profissão que eu escolhi, que eu honro todos os dias. Eu sou muito feliz, tenho muita sorte por fazer o que eu gosto. Meu nome e minha matrícula. Será que eu preciso dizer mais alguma coisa? A não ser agradecer e cumprimentar a doutora Valéria por ser uma delegada exemplar, uma servidora pública exemplar. Esse é o dinheiro público bem empregado, esse é o dinheiro público respeitado, esse é o dinheiro público que tem retorno. E outra coisa, a doutora Valéria tem uma característica fantástica. Ao mesmo tempo que ela consegue ter esse braço forte, ela consegue estender a mão amiga. A forma como ela trata os usuários de crack é uma maneira absolutamente doce, fraterna, solidária, humana. Ela trata essas pessoas com um carinho que é impressionante, que serve até de exemplo para algumas pessoas que acham que fazem assistência social. É uma coisa assim indescritível. Então a doutora Valéria é um exemplo de funcionária pública, de servidora pública, é um exemplo de uma polícia que a gente quer e precisa. Realmente dá orgulho de ser cidadão carioca tendo a doutora Valéria à frente de um departamento de polícia. É fantástico. Aí ao lado da delegada Valéria Aragão. E ela, mais uma vez, a doutora delegada, nos honra com a sua presença, com muita alegria. Eu a recebo aqui, doutora Valéria. E eu chamo agora a minha amiga Gabriela Cardoso. Oi, Gabriela. Boa tarde, Fábio. Antes, uma última informação. O traficante conhecido como Silvano Metralha já está a caminho do complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste, e pode chegar lá a qualquer momento. Agora sim, a gente vai conversar com a delegada Valéria Aragão, titular aqui da Delegacia de Combate às Drogas, que participa desse trabalho de investigação, né, doutora? Como foi feito? Como a polícia chegou até o traficante na Bahia, né? Então, foi um trabalho de inteligência, 2 meses, em que nós utilizamos técnicas de investigação sofisticadas, com atividades de monitoramento, para identificarmos o exato local de onde Silvano Metralha comandava da Bahia o tráfico em várias comunidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, ele se fazia muito presente. Nós temos até dúvidas se os seus comandados sabiam que ele estava tão distante, porque ele se fazia presente a todo momento, através de comunicações muito constantes, ordenando, comandando execuções, dando veredictos em casos que ele julgava após saber, né, de várias fontes. Ele fazia questão de saber tudo o que acontecia na comunidade e dar os seus veredictos. Nós acreditamos que nem mesmo seus comandados sabiam desse distanciamento e hoje devem ter ficado muito surpresos que a Polícia Civil do Rio tenha alcançado, com inteligência, sem emprego de arma de fogo, sem emprego de violência, conseguimos abrir seu apartamento, mandado de busca e apreensão para o seu apartamento e surpreendê-lo, deitado, né, na sua condição de paraplegia, deitado sem poder apresentar nenhuma resistência. E houve alguma parceria com a polícia de lá, da Bahia também? Sem dúvida, foi muito importante a participação do Ministério Público da Bahia, através do GAECO da Bahia, e da Polícia Civil da Bahia, através do Departamento de Narcóticos, do delegado Jorge, que realmente nos forneceu todo o equipamento, toda a estrutura, alguns policiais para fazerem a diligência de busca e apreensão. Só tenho a agradecer, e isso é muito bonito. Os órgãos trabalhando unidos, a sociedade só tem a ganhar.
Agora, quantas favelas ele comandava, mesmo à distância? Eram pelo menos 4? Pelo menos 4. Ele comandava na Baixada Fluminense, favela Grão-Pará, Pantanal e Vila Belga. E em Santa Cruz, algumas bocas de fumo ele gerenciava em Antares e Rolas 1 e 2, e ainda a favela do 48 em Bangu. Então, após a sua saída do Complexo do Alemão, em 2010, com a ocupação, dias antes, ele deixou a sua liderança na Fazendinha, que fica em Auma, integrando o Complexo Favelas do Alemão, foi para a Bahia e houve uma redistribuição das favelas dessa mesma facção, em que coube a ele essas comunidades na Baixada Fluminense e na Zona Oeste. A maioria na Baixada, né? A maioria na Baixada Fluminense. Certo. Obrigada, doutora, pela sua participação. Fábio, é com você aí no estúdio. Doutora Valéria, muito obrigado pela sua presença. Deixa eu falar com a doutora Valéria, por gentileza. Já disse que muito nos honra a presença dela aqui, ilustra o nosso programa também. Não poderia deixar de falar com a doutora Valéria, Fábio, que é uma excelente profissional. Oi, doutora, tudo bem com a senhora? Mais uma vez, obrigado pela sua gentileza, pelo seu carinho, doutora. Deixa eu me virar aqui para a câmera 2 para conversar melhor com a doutora Valéria. Tudo bem. Doutora Valéria, olha, pelo que eu entendi, o Silvano, morando na Bahia, né, ele telefonava para o Rio frequentemente e de lá dava ordens para os seus subordinados da sua facção criminosa aqui no Rio. O fato dele morar na Bahia, ainda que ele, Silvano, não tivesse nenhum envolvimento direto com o crime de lá, pode levar a polícia, doutora Valéria, a polícia aqui do Rio, a uma sugestão, a uma desconfiança também de que o Silvano tinha ou ainda tem amizades com criminosos baianos que davam cobertura a ele, estabeleceram uma parceria entre bandidos do Rio e da Bahia. Assim como sabemos também, doutora, que existem ligações entre facções do Rio e de São Paulo. Eu estou perguntando isso para a senhora pelo seguinte, porque recentemente o Ministério da Justiça fez um levantamento da maior facção de São Paulo e descobriu que a organização tem tentáculos em 21 estados e movimenta por ano, muito por baixo, mais de 100 milhões de reais. Então, doutora, assim como bandidos de São Paulo estão no Rio, bandidos do Rio também podem ter ligações com bandidos na Bahia, onde sabemos também que o tráfico de lá é muito forte, doutora. Mais uma vez, boa tarde para a senhora. Boa tarde, Fábio, mais uma vez. É possível, sim. Nessa investigação, nós não identificamos, num primeiro momento, que realmente Silvano tenha estabelecido uma rede de tráfico lá. Como eu disse, certamente seus comandados não sabiam, nem imaginavam que ele estava tão distante. Estava com uma namorada muito bonita, como são as namoradas dos traficantes, né? Muito turbinadas, muito vaidosas. Mas é lógico que essa parceria, certamente com o DENARCO, o Departamento de Narcóticos da Bahia, vai prosseguir. E certamente vamos trocar informações, e se ele deixou lá algum rastro, se ele deixou vínculos, certamente essas pessoas vão ser alcançadas. O trabalho de inteligência vai continuar para desmantelar não só possíveis quadrilheiros no estado da Bahia, mas também aqui certamente os quadrilheiros atuantes no estado do Rio de Janeiro. Agora, doutora Valéria Aragão, olha, eu não consigo acreditar que realmente esse homem tinha toda a possibilidade do mundo, porque tinha família de classe média, tinha possibilidades, poderia ter escolhido um outro caminho para a sua vida. É inacreditável que ele tenha escolhido esse caminho. Me parece ser uma pessoa absolutamente inteligente, não, doutora? Sim, muito bem articulado. Eu estava comentando com o repórter, ele chega a ser simpático, ele é muito articulado, ele sabe exatamente como tratar uma autoridade policial, um policial com muito respeito. Embora nós saibamos do que ele é capaz, todos os antecedentes, aliás, de todos os irmãos metralhas, muito conhecidos de quem trabalha contra o tráfico há muitos anos, desde há muito tempo, dando trabalho à polícia. Então foi com grande satisfação que nós alcançamos esse grande quadrilheiro. Mas realmente é muito bem articulado e teve sim opção de seguir a vida honesta, assim como seus irmãos. Eles não são oriundos de uma comunidade, eles moravam no asfalto, em uma casa, então eles tinham outras possibilidades. Aliás, sempre existe uma escolha, né? Mas eles optaram por isso. Eu acredito, como você falou, em índole. Eles têm uma índole ruim, né? E por serem 3, foram associados a figuras dos 3 irmãos metralhas e se orgulhavam disso. Então, se eles se orgulhavam de serem comparados a bandidos, nós só podemos atribuir isso a uma índole ruim, realmente voltada para o crime. Doutora, a senhora, por gentileza, a senhora sabe que as portas aqui estão sempre abertas para a senhora sabe da minha admiração pelo seu trabalho e admiro mesmo, porque eu gostaria muito que muitos servidores públicos desse país fossem iguais à senhora pela sua conduta, pela sua responsabilidade e pelos seus serviços prestados à comunidade do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria que a senhora ficasse absolutamente muito à vontade para responder esta pergunta. Se a senhora não souber, não tem problema algum, até porque não é de sua ossada. Né? A senhora falou da favela de Antares. E a senhora deve se recordar que o nosso amigo cinegrafista querido Gelson Domingos foi morto, executado, uma bala, um tiro de fuzil, durante uma operação em Antares. Essa situação, esse crime está a cargo da Delegacia da Divisão de Homicídios, ao Dr. Rivaldo Barbosa.
A senhora acredita que essa ligação de comando desse Silvano dentro de Antares pode nos sugestionar a possibilidade dele saber quem foi que matou o Gelson, doutora? Se a senhora não souber me responder, não tem problema algum, mas eu posso acreditar nessa possibilidade pelo comando dele. Será que ele não sabe quem foi que matou o Gelson, doutora? Certamente, se ele não participou diretamente, ciência ele deve ter, porque ele tem uma atuação muito incisiva naquelas comunidades também. Aliás, essa facção, ela tem tentáculos em todas as comunidades, elas têm uma interlocução muito forte, transportando drogas de uma para outra, criminosos de uma facção se escondendo em outras quando há operações policiais ou quando há até mesmo processo de pacificação. Então, é totalmente possível sim. Agora, eu tenho certeza que o Dr. Rivaldo Barbosa, à frente da Delegacia de Homicídios, já está com esse inquérito solucionado e é questão de tempo para o criminoso ser alcançado. Com certeza, mandados de prisão já foram produzidos. É questão de tempo para a Polícia Civil colocar as mãos realmente nos homicidas do Gerson, que eu inclusive conheci, uma pessoa muito atuante em todas as ações nas Cracolândias, ele estava muito presente, uma pessoa diferenciada, um ser humano maravilhoso. Então, certamente, é questão de tempo para esses responsáveis diretamente pela morte dele serem alcançados. Doutora, a senhora está falando aqui conosco e a gente está colocando as imagens aí do Silvano, enfim, a maneira como ele olha para o relógio, a forma como ele se comporta, o gestual dele, a linguagem corporal dele. Ele me parece ser uma pessoa extremamente inteligente, inclusive para administrar dinheiro, não, doutora? Certamente, além de articulado, ele demonstrava estar muito tranquilo, aquilo já faz parte da realidade dele, ser preso. Ele já foi preso, né? Ele já foi preso outras vezes, ele estava foragido, porque já havia outros 2 mandados prisionais, inclusive condenatório por associação ao tráfico. Então, essa realidade já faz parte da vida dele, ser preso. E ele demonstrou muita tranquilidade, muita articulação e até um certo desprezo por aquilo tudo, bocejando, olhando o relógio, não quer dizer... Aquilo ali, se fosse um cidadão do bem, né, que estivesse sendo cometida uma injustiça, certamente estaria chorando, desesperado, mas ele estava muito tranquilo. Ele sabe o que fez. Ele mesmo disse, não, eu vou pagar pelo que eu fiz, se eu fiz alguma coisa eu vou ter que pagar. E sabe o que fez. Essa tranquilidade toda, esse desprezo todo pela polícia, mostra realmente que ele sabe o que fez e agora ele vai pagar, porque agora ele vai estar preso, provavelmente no complexo de Bangu, né, de Jericinó, próximo ao seu irmão Roberto, né? Então, os 2 irmãos reunidos nesse momento, presos, porque, como eu disse, o crime nunca compensa, é uma questão de tempo. Ou eles são presos, ou eles morrem jovens em embates com a polícia, ou mortes ordenadas por seus próprios comparsas, ou por facções diversas. Então, quer dizer, o mundo do crime, principalmente do tráfico, nunca compensa. As mães, as famílias que sofrem de terem seus filhos fazendo essa opção. E a todo tempo recebo aqui mães e pais surpresos, chorando, e que não podem fazer nada porque seus filhos se perderam. Doutora, para a gente finalizar, né? Eu estou ouvindo aqui a senhora falar muito bem, por sinal, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado, né, doutora? Esse crime foi muito bem investigado e parabéns à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Fábio. Boa tarde.